1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Quantos acharam podem dizer amém. Eu quero ministrar para você hoje, quero ler para você um texto da palavra de Deus, que eu li na sexta-feira com os irmãos aqui. Nossa igreja hoje tem 500 irmãos, para a glória de Deus. E 80 pessoas, pelo menos, na sexta-feira, foram impactadas com essa palavra. Seria bom se todos pudessem estar aqui, eu sei que nem todos podem. E raramente, eu não lembro, quando foi que eu preguei uma palavra num dia e preguei a mesma palavra no outro? Não lembro. É muito raro que eu faço, vou fazer aqui hoje. O Espírito Santo não me permitiu ir para outra palavra, a não ser continuar nesta palavra que eu preguei sexta-feira. Eu não vou falar para você que foi a palavra mais forte, uma das palavras mais fortes que eu já ministrei aqui, porque toda semana eu acho que eu vou falar isso. Eu acho que essa é a palavra mais forte que eu ministrei aqui. Porque a palavra de Deus sempre se renova, irmãos. Você tem esse desejo pela palavra de Deus? Então o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que toda a igreja precisa ouvir essa palavra. Eu não sei se você lembra, no primeiro semestre desse ano, que nós ministramos sobre o favor de Deus. Quem lembra sobre o favor de Deus? Quem foi abençoado com essas palavras? Ninguém mais esqueceu sobre o favor de Deus. É verdade ou não é, meus irmãos? Fomos tão edificados sobre o favor de Deus. E esse semestre, o Espírito Santo, Ele está nos conduzindo para esse tema, mergulhar nos rios. E vamos ministrar, já ministrei 2 palavras sobre isso aqui domingo. E vamos continuar nesse rio. Eu quero ler com você esse texto. 1 Coríntios 2,9. Quantos acharam podem dizer amém. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E essa palavra me chamou a atenção, as profundezas de Deus, porque é o que nós estamos mergulhando nesses dias, nas profundezas. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus por esse tempo de jejum com a sua igreja. Obrigado pela disposição que o Senhor tem nos dado de mergulhar em águas mais profundas. Senhor, derrama mais sobre nós, sabemos que tem mais. Queremos mergulhar em novos níveis. Nos leva, Senhor, onde ainda não fomos, nos revela aquilo que ainda não vimos. Que essa palavra nessa noite, ó Deus, venha nos empurrar, nos impulsionar para esse jejum e mergulhar em águas mais profundas. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, meditando nesse texto, eu pensei aqui, o Espírito ministrou muito forte ao meu coração acerca das profundezas de Deus. Esse texto diz assim: olha, igreja, eu quero dizer algo para vocês. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa palavra é uma palavra que nos faz olhar para o futuro, que nos faz almejar a promessa de Deus que vai se cumprir no futuro. Quem está compreendendo? Se Ele fala assim, olha para frente, olha para o futuro, não olha para o que você está vivendo agora no momento presente, não olha para esse tempo, não olha para essa aflição, não olha para essa perturbação que você está passando, não olha para essa enfermidade, não olha para essa luta, não olhe para o agora, olhe para o futuro, olhe para o futuro, olhe para frente, porque você ainda não viu, ainda não ouviu o que eu tenho preparado para você. Eu tenho preparado coisas grandes para você lá na frente. E Ele está dizendo assim: quem nos faz enxergar lá na frente, quem nos faz olhar para o futuro, é o Espírito Santo de Deus.
Porque esse Espírito Santo, ele habita em mim e ele habita em você. Mas o mesmo Espírito Santo que habita em mim e habita em você, ele também habita nas profundezas de Deus. Então o que esse Espírito Santo faz em mim, faz em você? Ele nos faz mergulhar nas profundezas de Deus. Ele nos convida a mergulharmos mais profundos em Deus. Mas uma palavra aqui também me chama a atenção, não são para todos. São para todos, na verdade. Mas nem todos ouvem essa palavra e se lançam para o futuro e mergulham mais profundo. Quem são esses que vão mergulhar mais profundo em Deus, vão tirar os olhos do presente e olhar para o futuro? Olha o que diz o versículo 2: Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor, amém ou não? A palavra diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Então quem ama o Senhor, quem é apaixonado pelo Senhor, ele não olha só para o presente, ele olha para o futuro. E você sabe o que nos impede de mergulhar mais profundo em Deus? Sabe o que impede a igreja do Senhor Jesus de mergulhar em níveis mais profundos? É olhar só para o presente, é olhar só para o agora, é olhar só para o hoje. A palavra diz: se esperarmos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Quando nós olhamos para o presente, irmãos, nós só queremos ser saciados no presente. E no presente nada nos sacia, porque a gente quer mais do presente. Mas nós temos que olhar para o futuro. Quando olhamos para o futuro, nós vamos em direção a águas mais profundas. Então olhar para o presente, olhar para esse momento nos faz permanecer aonde? No raso. No raso. Mas quando olhamos para o futuro, quando pensamos no que Deus tem preparado para nós no futuro, nós saímos do raso e mergulhamos em águas mais profundas. Mas são para aqueles que amam o Senhor. Aí tem um outro texto que fala sobre isso, 1 Coríntios 16, 21, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21. Olha que palavra, como essa palavra se conecta com o que nós acabamos de ler. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém, o que está escrito aí? Não ama o Senhor. Então veja, no texto anterior, o que nós aprendemos? Quem ama o Senhor, olha para o futuro. Quem ama o Senhor, vai ver coisas grandes que não sabe. Quem ama o Senhor, ouve o Espírito Santo dizendo: tem coisas maravilhosas preparadas para vocês. Quem ama o Senhor, quem ama o Senhor aqui? Vamos ver se nós amamos mesmo. Ele ainda chega a dizer uma palavra forte, anátema. Você sabe o que é anátema ali? O que significa a palavra anátema? Amaldiçoado. Gente, olha que palavra profunda é essa, eu acho. Eu acho uma palavra chocante, eu acho uma palavra que nos faz refletir de maneira profunda. Como assim? Não amar o Senhor é ser amaldiçoado. Aí eu fui buscar uma revelação de Deus, essa palavra, falei: Deus, como assim? Não amar o Senhor é ser amaldiçoado? Quem não ama o Senhor é amaldiçoado. Aí a gente fica chocado, fica ou não fica? O Espírito Santo ministrou ao meu coração algo muito forte. Quem não ama o Senhor é porque está amando outra coisa. Quem não ama o Senhor não percebe, mas está amando outro Deus. E nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos amar um e aborrecer o outro. Quem ama o Senhor é abençoado. Quem ama o Senhor está buscando aquele que é a fonte da bênção. E quem não ama o Senhor está amando as coisas do mundo. E se no mundo tem maldição, então quem ama as coisas do mundo recebe as maldições do mundo.
Você não acha isso forte não, ou é só eu que acho? Eu acho isso profundo. Você não acha não? Deus fala, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a bênção. Quem ama o Senhor. Por isso que a palavra fala, não ameis o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então por que muitas pessoas não conseguem mergulhar mais profundos em Deus? Por quê? Porque estão amando o mundo, estão amando as coisas do mundo, estão divididos entre Deus e o mundo, estão em águas rasas porque não conseguem se lançar em Deus, nas coisas maravilhosas que Ele tem preparado, porque estão se entretendo com as coisas do mundo, com o tempo presente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, igreja? Por isso a palavra diz ali, termina assim, e quem ama ao Senhor, Ele vai dizer assim, Maranata. Diga Maranata. Fala, quem ama o Senhor, diz Maranata. Então há um sinal. Ele está dizendo ali que há um sinal, há uma evidência na vida daqueles que amam ao Senhor. Porque dizer que ama é muito fácil. Todo mundo fala, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Mas pode ser da boca para fora. Agora, quem ama o Senhor, muito mais do que ama, ele diz, Maranata, 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 Maranata. Mas você sabe o que significa a palavra Maranata? Você sabe o que significa a palavra Maranata, igreja? Maranata significa, o Rei está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Não vou amar esse mundo, não vou me prender nas coisas desse mundo, porque o Rei está vindo e eu vou me encontrar com Ele. Eu olho para o futuro, porque a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. São as coisas que esse Rei que está vindo tem preparado para aqueles que o amam. E muito mais do que o amam, amam a sua vinda, desejam a sua vinda, querem a sua volta. E quem ama a volta do Senhor, e quem quer se encontrar com o Senhor, não perde tempo com as coisas desse mundo, não perde tempo com o raso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer juntos, igreja, Maranata. Você ama a vinda do Senhor, você anela pela vinda do Senhor, você deseja a vinda do Senhor. Você sabia que o Senhor Jesus vai voltar? Você sabia que Ele vai arrebatar a sua igreja? Você sabia que um dia, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ao soar da trombeta do arcanjo, nós ouviremos e seremos arrebatados com o Senhor? Você sabia disso? Você sabia que o tempo do fim está chegando ou já chegou? Você sabia que Jesus está voltando? Então, na medida que eu sei que Jesus está voltando, que o Rei está vindo, eu não posso ficar em águas rasas. Eu preciso mergulhar em águas profundas. Eu preciso mergulhar em águas profundas. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, igreja? Mas hoje a igreja perdeu o temor pela volta de Cristo. As pessoas vivem a sua vida e não estão preocupadas com a volta do Senhor. A palavra Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Essa palavra Maranata, eu falei na sexta-feira aqui, era como os irmãos se cumprimentavam. Como que nós nos cumprimentamos hoje? A graça e paz de Cristo, sim ou não? A graça e paz. Como é que os irmãos se cumprimentavam na igreja primitiva? Maranata, Maranata. Eles se encontravam no shopping e falavam Maranata. Eles se encontravam na rua, Maranata. Eles se encontravam na padaria, Maranata. Sabe o que eles estavam dizendo um para o outro? O Rei está vindo, o Rei está voltando. Ele foi aos céus, Ele ressuscitou, mas Ele prometeu que vai voltar. Ele está vindo, Ele está vindo. Quando eles estavam passando uma aflição de perseguição, porque muitos eram perseguidos e mortos, eles diziam para o outro, não fica preocupado com essa perseguição não, Maranata, Maranata, Maranata. Quando vinha Covid, quando vinha doença, quando vinha pandemia, quando vinha aflição para ameaçar eles olhavam, Maranata, 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 o Rei está voltando. Então
essa deveria ser a maneira como a gente deveria se cumprimentar. Maranata, Jesus está vindo. Maranata significa, olha, pode ser a última vez que eu me cumprimento com você aqui, mas se a gente não se vê mais, Maranata, a gente se encontra no céu, porque o rei está voltando. Eles não viviam a sua vida pensando só no presente, eles sabiam que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Aperte a mão do seu irmão para você treinar e para você aprender como faz. Fala, Maranata, irmãos. Maranata. 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 Quando nós falamos Maranata, a gente fala o seguinte: eu não vou ficar perdendo tempo com bobeira, eu não vou ficar perdendo tempo de ficar mudando de igreja, de ir para lá, de ir para cá. O rei está vindo, o rei está vindo, o rei está voltando, o rei está voltando. Eu não vou ficar triste porque na igreja, eu acho que essa igreja não é para mim, eu acho que não sei o que. Não, meu irmão, eu estou aqui, foi aqui que Deus te plantou. Então fala Maranata, Maranata. Vai chegar uma hora que não vai ter igreja A, não vai ter igreja B, não vai ter igreja C, não vai ter lugar nenhum. Você vai estar na glória, na presença de Deus. É só isso, é só isso. É só isso, Maranata. Aí a pessoa está na igreja, não está feliz na igreja, não fica feliz na igreja que está, porque está triste. Mas se ele entende o que é Maranata, essa igreja vai ser o melhor lugar do mundo para você. Entende o que eu estou dizendo? É simples assim, porque eu não estou preocupado com isso. Maranata. Eu perdoo meu irmão, eu não fico de birra com o irmão. Você sabia que tem irmão que fica de birra com o outro 2, 3, 4 anos, sem falar com o outro, sem pedir perdão e sem perdoar? Você sabia disso? Que isso acontece dentro da própria igreja? Uma vez eu conversei com a irmã falou para mim: pastor, aquela irmã não fala comigo tem 3 anos aqui. Eu falei: que isso, irmã? Que igreja é essa? Não é a nossa igreja não. Aqui não tem isso não. É, pastor, eu já pedi perdão, já fiz tudo que eu pude fazer, e sempre quando eu passo por ela, falei: irmã, Maranata, irmã. Maranata, Jesus está voltando. Perdoa, libera. Não fica pensando em pequenas coisas não, Jesus está voltando. É simples assim. Aí por conta das pessoas não olharem para o futuro, para o Maranata, ora vem Senhor Jesus, fica no raso, fica no rasinho, moendo as picuinhas, porque aqui não é do meu jeito, porque aqui não sei o quê, porque aqui não sei o quê. Aí não sai do raso, não se aprofunda. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Se Jesus te trouxe para cá, para essa igreja, fica aqui, não sai daqui não. Não é à toa que você está aqui não. Não é uma igreja perfeita não, eu não sou perfeito, o seu irmão não é perfeito, mas essa igreja vai morar no céu, e quando chegar lá no céu, vamos estar numa igreja perfeita, aí não vai precisar mais ficar mudando de igreja. Maranata. Então quando você está aqui, faz o jejum, mergulha, se aprofunda, não fica com o coração em outro lugar não. É aqui que Deus te plantou. Maranata. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aperta a mão do seu irmão bem forte. Irmão, Maranata, acorda aí, Maranata. Eu vou te chamar de Maranata agora. Eu vou te chamar de Maranata. Quando eu te ver, eu vou falar: Maranata. O teu nome agora vai ser Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Quando nós olhamos, aí nós saímos do raso. Percebe? A gente quer mergulhar em Deus. Aí, quando nós olhamos para o Maranata, que o rei está vindo, nós lembramos também de um outro texto da palavra de Deus. Olha o que está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Quem ouviu essa palavra sexta-feira? Levanta a mão. Está sendo diferente ou não está? Tremendo, né? O que é a palavra de Deus, né, cara? Incrível. Se você quiser tirar a prova dos 9, é só ouvir a palavra no YouTube. Você vai ver a outra palavra, mas ao mesmo tempo é a mesma palavra. E quem faz isso? É só o Espírito Santo. Maranata. Amém? Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O que está dizendo aí? O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, olha só. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Quem é a noiva? É a igreja. Então o que nós vemos aqui? O Espírito está cumprimentando a noiva, dizendo: Maranata. É o Espírito que está falando para a noiva: Maranata, noiva. E a noiva fala: Maranata, Espírito. Tanto o Espírito quanto a noiva estão dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. O Espírito está cumprimentando a igreja dizendo: Maranata. Essa palavra é uma palavra do Espírito Santo para a tua vida, igreja. Essa palavra é uma palavra do Espírito Santo para a tua vida. O Rei está vindo, Jesus está voltando. Como está o teu coração? Está preparado para a volta do Senhor? Você ama o Senhor, você ama Jesus. Você é essa noiva. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: olha, a igreja que vai clamar Maranata, ela é uma noiva. Diga: noiva. Você é a noiva de Cristo, sim ou não? Nós somos a noiva de Cristo. Essa igreja que vai clamar Maranata é a noiva. Ele diz a igreja e a noiva. Ele não diz a igreja e o corpo, porque a igreja também é corpo de Cristo. Ele poderia ter falado: a igreja e o corpo dizem vem. Ele não diz ali: o Espírito e o exército de Cristo dizem vem. Ele fala isso? Não. Ele poderia ter dito ali: o Espírito e o templo dizem vem. Apesar de sermos templo, somos exército, somos a família de Deus. Mas qual é a identidade? Qual é a principal característica dessa igreja do tempo do fim, que aguarda o retorno do noivo, que quer sair das águas rasas, que ama Jesus, quer conhecer as profundezas de Deus, quer mais de Deus porque sabe que Deus tem mais para eles? Que característica é dessa igreja? Característica da noiva. E o que é uma noiva? Quem já foi noiva aqui sabe que eu vou te falar. Não, eu nunca fui noiva. Eu já fui noivo. Mas você que já foi noiva sabe. A principal característica de uma noiva, ela é apaixonada. Apaixonada. Ela ama o noivo, ela quer casar com o noivo. O casamento é o dia mais importante. Ela só fala no casamento, ela só fala no vestido, ela só fala da festa, ela só fala do buffet, ela só fala da viagem, ela só fala do dia da noiva, ela só fala do noivo. Meu noivo vai vir, eu vou casar com ele, vai ser o dia mais importante da minha vida. Ela conversa com alguém, alguém conversa com ela. Você sabe, do nada ela fala: mas o meu casamento tem nada a ver com a conversa, mas tudo fala do casamento, tudo fala do noivo, porque ela é apaixonada. Quem é apaixonado por Jesus só fala de Jesus. Quem é apaixonado pela igreja só fala da igreja. Quem é apaixonado pela presença fala da presença. A boca fala do que o coração está cheio. Nós amamos. É a principal característica da noiva, é apaixonada. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o... E quem ama? A noiva. Você ama o noivo mais do que a carne? Você ama o noivo mais do que o refrigerante? Você ama o noivo mais do que o doce? Você ama o noivo mais do que a bebida? Você ama o noivo mais do que as coisas desse mundo? Você ama o noivo mais do que quê? Eu amo o noivo. Por isso aqueles que não amam, seja anátema, amaldiçoado, porque não está amando o noivo, está amando outras coisas. Mas aqueles que amam dizem: Maranata. E ali diz que quem é uma noiva apaixonada, ela vem, olha lá, ela vem e bebe da água da vida, ela mergulha no rio. Somente a noiva apaixonada mergulha em águas profundas. Então quero dizer para você, esse jejum é um jejum para nós refletirmos o nosso amor por Jesus, o quanto nós amamos o Senhor, que nós possamos falar como Davi: Senhor, uma coisa só eu te pedi, e eu vou buscar, que eu possa habitar em tua casa todos os dias da minha vida, porque eu amo a tua casa, Senhor, eu amo a tua presença. Por isso a palavra diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 15.
1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo. Vamos ler juntos, igreja? Vamos ler juntos, 2, 3 e... Não amem o mundo. Por que eu não posso amar o mundo? Porque o mundo me odeia. Jesus vai dizer isso lá na frente: o mundo me odiou, vai odiar você também, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Mas o que nós vemos hoje nessa geração? De crentes que estão flertando com as coisas do mundo, que amam o mundo. E quem ama o mundo, o amor de Deus se esfria no seu coração. Depois de assistir um seriado da Netflix, você tem vontade de orar? Depois de assistir um Big Brother, você tem vontade de orar? Depois de assistir a Fazenda, você, ai, que vontade de orar. Agora eu vou fazer um jejum pelo aquele fazendeiro para ele ganhar. Você sente vontade de orar depois que assiste uma Fazenda? O sangue de Jesus tem poder. Porque as coisas do mundo sufocam as coisas de Deus no nosso coração. É verdade ou não é, igreja? E por que nós estamos fazendo esse jejum? Para dizer que nós não amamos o mundo. Eu não sou apaixonado pelo meu joguinho do celular. Eu não sou apaixonado pelo meu seriado da Netflix. Eu não sou apaixonado por esse jogo que eu fico lá jogando. Eu não sou apaixonado pelos meus colegas da escola que ficam me chamando para fazer coisas erradas. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou a noiva que está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando nós falamos do tempo do fim, do final dos tempos, algumas coisas vão acontecer no final dos tempos que já estão acontecendo. Terremotos, guerras, sim ou não? Rumores de guerra, tantas coisas ruins que nós vamos ver. Mas tem duas coisas que Jesus fala que vai acontecer e que a noiva tem que estar preparada para isso. E se a noiva não estiver preparada, ela vai ficar de fora, como diz a palavra em Mateus 24, da bodas, né? Das 10 virgens, né? 5 entraram, 5 ficaram de fora. Está pensando que isso aqui é palavra rasa, superficial? Isso aqui é palavra profunda, para nos levar a refletir como nós estamos vivendo a nossa vida com Deus. Duas coisas vão acontecer no final dos tempos. Duas coisas vão acontecer no final dos tempos, que vão anteceder a volta do Senhor Jesus. Primeiro, engano. Diga, engano. A palavra diz em Mateus capítulo 24, versículo 11, diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 23 diz, Mateus 24, 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o outro, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os escolhidos. Quem são os escolhidos? A noiva. Então haverá engano. Engano. Agora presta atenção, igreja. Ninguém pode enganar uma noiva que conhece o seu noivo profundamente. Ninguém pode se passar pelo noivo e enganar a noiva, porque a noiva conhece o seu noivo, a noiva conhece o seu Senhor, a noiva sabe com quem ele vai casar, e se a noiva conhece o noivo profundamente, ela não vai ser enganada, ela não vai ser enganada, porque ela sabe quem é o noivo. Se alguém bater na minha porta lá e tocar o interfone, e a pastora está lá, daqui a pouco ela vai estar no segundo culto, mas se alguém falar assim, oi amor, sou eu, se passando por mim, você acha que ela vai abrir a porta? Quem está falando? É o Léo. A voz é até parecida. Tá, parece que tá bom, vou abrir. Aí abriu. Aí quando ela olha, oi, de óculos, sou eu, Léo. Ela, não, sai para lá, Satanás. Você não é meu esposo não, você não é meu noivo não, pode sair daqui. Porque ela me conhece. Ela me conhece. Ela me conhece. Ela me conhece.
ela é minha noiva. A noiva conhece o seu noivo. Aí, irmãos, meu Deus, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você conhece Jesus? Você conhece o seu noivo? Não, fala a verdade. Muitos só conhecem o noivo superficialmente. Por isso que a palavra diz, irmãos, em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu gosto muito desse texto de João capítulo 17, versículo 3. Olha o que diz João 17, 3. João 17, 3. A vida eterna é... Vamos ler junto, igreja. 1, 2, 3 e... Olha que palavra profunda. Ele chega a dizer que a vida eterna... O que é isso, minha gente? Não é qualquer vida, não. É vida com profundidade. A vida eterna é esta. Que vida eterna é esta? Que conheçam a Ti, ó Deus, e a Jesus Cristo, quem enviaste. A vida eterna é conhecer profundamente o noivo. Aí eu vou te falar algo. Quando o noivo vier buscar a sua noiva, vai adiantar você falar para o noivo e falar assim: ô noivo, eu te conheço, olha, mas eu sei também todos os atores de Hollywood do seriado do Netflix. Vai adiantar alguma coisa você dizer para o noivo que você conhece todos os atores do Netflix? Olha, noivo, eu conheço o senhor, mas eu sei todos os Big Brothers que ganharam. Eu sei do 1 ao 20 quem ganhou o Big Brother. Vai adiantar alguma coisa? O Senhor Jesus, quando vier, Ele não quer saber o quanto você sabe das coisas do mundo. Ele vai querer saber o quanto você sabe dele. Não adianta dizer para o noivo: olha, eu conheço todos os jogadores do meu time de futebol. Eu não perdi um campeonato da final. Eu sei quem foi o campeão de cada ano. Olha, eu zerei aquele joguinho do celular 5 vezes. Isso não vai servir de nada. Sabe por quê? Tudo isso será inútil. Tudo isso será inútil no dia do casamento. Só terá uma coisa que será útil no dia do casamento: conhecer o verdadeiro Deus e o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você tem uma geração de crentes gastando tempo com coisas inúteis e não se aprofundam em conhecer o seu noivo. Igreja, por que você acha que o seu pastor está sempre te encorajando e sempre te motivando a fazer os cursos da igreja? Por que você acha que nós estamos aqui toda semana estudando a palavra de Deus? Você acha que é para cumprir um protocolo? Você acha que é para cumprir uma obrigação? É para conhecer o noivo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já ministro os cursos bíblicos da igreja há mais de 10 anos aqui. A cada curso, a cada temporada, eu aprendo algo de Jesus que eu não tinha aprendido antes. Aí tem gente que não se esforça o mínimo. Já fala: eu já fiz lá atrás, já 10 anos atrás, não quer fazer mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Você acha que 2 horas por semana é o suficiente para você conhecer o seu noivo? Não, seja honesto. Seja honesto não para mim, seja honesto para você. 2 horas por semana, participar de um culto domingo à noite, é o suficiente para conhecer Jesus? Você acha que é? Olha a quantidade de informações que você recebe durante a semana do Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, internet, tudo de informação. Bota na balança, gente. Bota na balança. O que nós temos mais conhecimento, das coisas de Deus ou das coisas desse mundo? Mas quem ama o noivo quer buscar mais conhecimento, mais profundidade. Aí, não estava no esboço, mas coloca lá, Salmos 92, 5. Coloca lá, por favor. É isso mesmo, Salmos 92, 5, se eu não me engano. Isso. Vamos ler, igreja. Vamos ler forte, 1, 2, 3 e...
Não, igreja, você não entendeu. Leia mais forte. 1, 2, 3 e... Como são grandes, Senhor, e os teus pensamentos são profundos. Aqui está dizendo que os pensamentos de Deus são profundos. Como você sabe o que eu estou pensando? Como você sabe o que eu estou pensando? Me responde, por favor. Como você sabe que eu estou... Você sabe o que eu estou pensando aqui? Agora, qual a única maneira de você saber o que eu estou pensando? Vamos, igreja. Quando eu falo, você conhece os meus pensamentos. Então o que eu falo é a minha palavra. E o que ele está dizendo aqui? Os pensamentos de Deus são profundos. Quer conhecer os pensamentos de Deus que são profundos? Mergulha na palavra, mergulha na palavra, mergulha na palavra, estuda a palavra, conhece a palavra, busca revelação na palavra. Mas cadê os crentes que querem estudar a palavra? Onde estão os cristãos que se dizem apaixonados, mas que gastam tempo com a palavra? Por isso não conseguem ver as grandes obras do Senhor na sua vida, porque estão só na superficialidade. Mas, igreja, Jesus está falando para mim e para você hoje: ainda é tempo de mergulhar na palavra, ainda é tempo de conhecer a palavra, ainda é tempo de conhecer o noivo. Quanto tempo nós perdemos? Aí eu pergunto, irmão, quem já leu o livro? 6. Aí, olha o que diz o próximo versículo. O tolo não compreende, e o insensato não percebe isso. Em outra versão diz: o nécio não compreende, o tolo não compreende. Sabe onde eu vejo essa palavra se repetindo? Na parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram tolas. 5 eram nécias. Quem foi que entrou para o casamento? As prudentes, que conheceram os pensamentos profundos de Deus, que amaram o seu noivo. E as outras ficaram de fora, porque gastaram tempo naquilo que é inútil. Ô igreja, me perdoe, se você não acha essa palavra profunda, eu não sei mais o que é profundo. Me perdoe, igreja. Se essa palavra não nos leva para um nível de profundidade, para refletir em que tipo de vida nós estamos vivendo, eu não sei mais o que é. Aí quando você vai para a parábola dos talentos, aquele que enterrou o seu talento, o que o Senhor disse para ele? Aquele que usou os 5 talentos: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te. E aquele que enterrou o seu único talento: servo inútil, porque gastou o seu tempo com coisas inúteis. Então quem sai do raso? Quem ama o noivo. Quem ama o noivo? Quem conhece profundamente o seu noivo. Quem conhece profundamente o seu noivo? Quem mergulha na palavra de Deus. Quem mergulha na palavra de Deus? Quem desliga das coisas do mundo. E quem desliga da coisa do mundo? Quem ama a Deus. Quem recebe essa palavra, igreja? Por isso a gente está falando, faz jejum, ora. E para terminar, que horas tem, gente? Me ajuda. Misericórdia. 6h51. Não dá vontade de parar de pregar essa palavra. Tem muito mais para falar aqui. Eu vou falar mais na sexta-feira que vem com vocês. Venha na próxima sexta-feira. E eu não vou ficar repetindo a palavra de sexta para domingo, não. Isso aqui foi uma colher de chá para quem não veio na sexta. Amém, igreja? Isso é a misericórdia de Deus para nossas vidas, para a gente aprender mais e não perder essa oportunidade. Amém, igreja? Porque eu poderia estar ministrando outra palavra aqui e a gente poderia estar crescendo mais, mas eu estou tendo que repetir, porque o Espírito Santo ministrou meu coração. A igreja toda precisa ouvir essa palavra. Sabe qual é a segunda característica do tempo do fim, além do engano? É a perseguição. Diga, perseguição. No tempo do fim haverá uma grande perseguição à igreja. Sim ou não, igreja? É muita perseguição. E está pensando que é pouca? É muita perseguição.
Assim como os cristãos primitivos foram perseguidos, decapitados, queimados vivos, jogados em óleo fervente, mortos lá na cova dos leões, comido por leões, nos últimos dias, os cristãos também serão perseguidos e serão mortos. Isso já está acontecendo hoje, igreja. Isso já está acontecendo hoje em muitos países. Perseguição ideológica, comunismo, perseguição física, matando cristãos, queimando igrejas. E detalhe, esses cristãos não estão negando a Jesus. Botam uma arma na cabeça deles e eles perguntam: nega teu Deus ou morre? Ele: eu não nego, eu vou morrer. Aí você lê João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, olha lá, e aqui eu encerro. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então você repara que, desde o início da palavra, a palavra mundo acaba aparecendo aqui. Amor ao mundo, amor a Deus, amor à noiva, amor às coisas do mundo. Entende o que eu estou dizendo? E ele está falando do mundo. O mundo vos odeia. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, e por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que ele está dizendo aqui? Se Jesus foi perseguido, nós também seremos. Eu pergunto para você, irmãos, você está preparado para alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar assim: nega a teu Deus? Você está preparado para isso? Imagina hoje, o anticristo se manifestou, começa agora a perseguir a igreja no mundo inteiro, entra nas casas, olha, se não tiver a marca da besta não pode comprar, não pode vender, e outra coisa, tem que negar Jesus. Se nós estivéssemos morando agora em muitos países lá do Oriente Médio, nós morreríamos? O que você acha? Duvido que muitos, não vocês todos morreriam, eu também, mas lá fora tem muitas pessoas que negariam a Jesus. Bota a arma na cabeça do filho, nega Deus, senão mata o teu filho. Muitos negariam a Jesus. Muitos negariam a Jesus. Nós não, mas muitos negariam. É verdade, não é, irmãos? Por quê? Porque não amam o Senhor profundamente, nem o suficientemente para dizer: eu já estou morto com Cristo, pode me matar, porque eu não morro mais, eu estou vivo. Quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Você entende o que eu estou dizendo, igreja? Quantas pessoas hoje negam Jesus por causa de uma doença, saem da igreja, ficam chateadas com Deus, por causa de um desemprego, por causa de uma frustração, negam a Jesus, por conta de pouca coisa. Mas nós não vamos negar ao Senhor, nós vamos amá-lo profundamente, e amá-lo cada vez mais. Quero dizer para você, igreja, Maranata, o Rei está voltando, o Rei está vindo, e quanto mais esse amor por Jesus crescer no seu coração, mais águas profundas nós vamos experimentar. Nós somos apaixonados por Jesus, mais do que a televisão, mais do que a internet, mais do que a novela, mais do que o entretenimento, mais do que qualquer coisa desse mundo. Nós somos apaixonados por Cristo. Nos últimos dias, o Espírito Santo vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, mas Ele vai derramar para uma igreja apaixonada por Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E você sabe, a terceira guerra mundial está quase aí, tá? Se você não sabe, tá bom? É só ver a internet e pesquisar. Se ainda não te contaram, não vai. Eu confesso que eu era meio cético com relação a isso. Falei, cara, isso não vai acontecer, não é possível. Mas quando você vê o desenrolar dessa guerra que está acontecendo, pode ser ano que vem, pode ser no outro, vai chegar. Vai chegar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. O nosso tempo aqui na terra está acabando. Ou melhor, já acabou. Jesus está voltando. Por isso que quando a irmã pede assim, ó, gostei do que você fez aqui. Ela desabafou hoje. Ela estava sentada aqui e ela falou: oi gente, ninguém levantou para cantar. Ela teve coragem para falar isso. Mas eu vi um clamor no coração dela.
Nós não sabemos quando vai ser o nosso último culto. Nós não sabemos quando vai ser a nossa última oportunidade de se ficar de pé e adorar a Deus. Nós não sabemos, irmão, quando vai ser a nossa última oportunidade de estar aqui. Num dia desse, no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Jesus vai voltar. Alguns vão ficar, vão até vir assistir o culto, mas eu não vou estar mais aqui, você não vai estar mais aqui. Aí não vai precisar mais pedir para ninguém para levantar, porque nós estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso, adorando a Jesus, apaixonados pelo Senhor. Então, se você é apaixonado por Jesus, fica de pé no seu lugar e vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia.